Aconteceu! O Crowler voltou finalmente depois de anos e anos e anos esperando. Não tanto, mas vamos exagerar aqui. O Crowler voltou finalmente e trouxe uma rua que parece interessante, então só bora. Após uma batalha extremamente longa, este cara foi capaz de derrotar o maior vilão já visto. A preço disso, ele perdeu seus amigos heróis, que deixaram um legado para trás. Nunca mataram o vilão, seja lá o que ele fizer. Ele terá que ser julgado pelas leis dos tribunais, pois ele é um Batman, Homem-Aranha. Graças a essa boa ação, o irmão do herói acabou morrendo. Motivo suficiente para abrir os olhos dele. Agora, ele terá que lutar mais uma vez com o vilão, só que dessa vez, sem pena. Com sangue no olho e utilizando da boa e velha força bruta. Mas antes, se tu gosta desse tipo de conteúdo, fortalece no like para me ajudar. E óbvio, irmão. Porque eu sempre tento trazer o supra-sumo de tudo. O melhor com a sempre tenta trazer quando posta de vídeo, né, Crowler? Vamos admitir as paradas? Melhor qualidade de sempre. E quem me conhece sabe, né? Após uma longa batalha, o grande herói finalmente derrotou o maior vilão, a troco da vida dos seus amigos, infelizmente. Visto isso, o vilão afirma com toda a certeza do mundo: você é o único capaz de me matar. Me mate agora. Mas não, ele não era aquele que decidiria se o maluco ia de base ou não, né? Pois ele havia feito uma promessa aos amigos, aqueles que o vilão havia matado. Ele vai garantir que o vilão tenha um julgamento da lei e seja colocado no corredor da morte. Mas se ele vai morrer de qualquer forma, não era mais fácil se ele matar? De qualquer forma, ele se arrepende até hoje desse momento, de quando ele poderia ter acabado com tudo aquilo. Tempos depois, o jornal anunciava que o vilão, o Hwang Sung-hwan, foi condenado à morte. Ele iria para a cadeira elétrica. O governo continha os poderes deles com um tipo de limitador, além de uma camisa de força. Também ele está na prisão Lúculos, onde os mais perigosos vilões estão presos, acima dele, né? Pois ele está no subsolo, no canto mais seguro daquele local. Ninguém entra nem sai, tudo para impedir que ele fuja. Um funeral também será realizado hoje à noite, em nome dos grandes heróis, que lutaram com força de vontade contra aquele vilão e, infelizmente, perderam suas vidas. E enquanto o Seo Kang-gyu, o grande herói, assistiu o jornal, chegou alguém ali desligando a TV. Afinal, não fazia bem pra ele, né? Naquela situação de recuperação. E quem estava lá? Era o agente penitenciário Seo Kang-go. Seo Kang-god. Ele era o irmão do Seo Kang-gyu, carcereiro da prisão de Lúculos. O herói fala com ele e reclama que tudo poderia ter sido diferente e ele poderia ter acabado com aquele desgraçado do Hwang Sung-hwan com as próprias mãos, sem ter que passar por nenhum julgamento ou algo do tipo. Mas é como seu irmão falou, ele havia prometido aos heróis, né, seus colegas, que não faria isso, pois, segundo a sua amiga, a função principal de um herói é apenas salvar as pessoas, não matá-las. Não importa o quão perverso seja o vilão, quanta maldade ele faça, ainda assim, eles não devem matá-los. Eles são seres humanos. Essa mina tem uma vibe de All Might, parece, não? Eles têm direito a um julgamento, assim como todo mundo. E o herói levantou a questão, né? E se eles forem mortos por um vilão? Se mesmo tentando fazer isso, eles acabarem morrendo? Mas não importa o que aconteça, pelo sim e pelo não, eles nunca só cara estiloso. Não. Melhor, eles nunca deverão matar uma pessoa de bom coração, uma pessoa corrompida pela sociedade, uma pessoa, um ser humano. O irmão dele concordava, né? Somente a lei pode julgar as pessoas. A lei, no caso, é o soldado, né? O Seo Kang-go. Além disso, por eles serem irmãos, o herói também recebe algumas informações privilegiadas, não é mesmo? Ele conta que o Hwang Sung-hwan será executado na próxima semana e o agente penitenciário estará lá para aplicar a punição devida. Então não se preocupe mais, você já fez seu papel de herói. Deixe que nós faremos o nosso papel a partir de agora. Assim eles saem e vão ao enterro dos heróis, dar o último adeus aos seus colegas. Enquanto de um lado rolava cartinhas de apoio de flores, do outro rolava protestos apoiando a morte dos vilões. Mas nada daquilo importava agora. Eles se foram e tudo que o herói pode fazer agora é lamentar e deixar que resolvam o resto. E uma semana depois, no dia da execução do Hwang Sung-hwan, o maldito vilão que matou quase todos os heróis também acabou matando o irmão do último herói. O seu irmãozinho, o que lhe dera tanto apoio até agora, ele havia morrido. Já o criminoso... Mas como? Eu tava todo acorrentado, como é que eu fiz isso? Vilão, o que realmente deveria ter sido morto, né, julgado, ele não morreu. Mas como assim? Por que essa injustiça? Ele não sabia. Ele tava apenas de luto, tentando apenas lidar com tudo aquilo, entender a realidade. Até o momento, havia uma visita em sua casa, a Jo Se-un, uma oficial da prisão Lúculos. Ela estava ali para conversar justamente sobre o assunto, né, com um vídeo sobre o caso. Aquele vídeo mostrava o que havia acontecido hoje na execução do Hwang Sung-hwan, e estava tudo indo muito bem, até o vilão puxar assunto com o soldado, o irmão do Seo Kang-gyu, o herói. Ele perguntava se eles eram irmãos, né, e se eles tinham algum tipo de habilidade, o que claramente não tinha, né, já que ele trabalhava como agente penitenciário e não lutando contra os vilões. E era óbvio que ele estava ali puxando assuntos para irritá-lo, mas o irmão nem deu bola. O
vilão pergunta qual era o sentimento que ele tinha sobre tudo aquilo, sobre matar pessoas e tal, até porque ele matava, né? Indiretamente, mais de uma forma ou outra, como agente penitenciário, ele fazia parte de tudo aquilo, da morte de alguns prisioneiros. E qual era a sensação daquilo tudo? Para o próprio vilão, ele se sentia decepcionado. Era tão triste aquilo tudo, bastava apenas um toque, e os seres humanos morriam, como brinquedos sendo partidos facilmente, ou bolhas de sabão. E o irmão acabou caindo na pilha, né? Por que a pessoa compara sempre com o brinquedo? O que esses vilões têm com o brinquedo? É sempre, não, parece um brinquedo, partes como um brinquedo. Por que sempre um brinquedo? Ele fala que mesmo quando ele executava vermes imundos como ele, que nem se pareciam com seres humanos, ele sentia uma sensação de culpa. Até em seus sonhos os prisioneiros acompanhavam ele. Das vezes em que ele o matou, tudo que ele fazia era pressionar um botão, mas era o suficiente para tirar uma vida. Mesmo assim, ele continuava a trabalhar ali, como um agente penitenciário, pois, querendo ou não, alguém tinha, que fazer o trabalho sujo da sociedade. Ele estava apenas cumprindo o seu dever. E assim eles prosseguiram com a execução do vilão. As suas últimas palavras, ele apenas perguntou qual dos dois era o mais velho, porém, o irmão não respondeu. Apenas iniciou a contagem. 3, 2, 1. E todas as câmeras se apagaram. O que havia acontecido afinal? A energia havia sido cortada. Foi lançado um misterioso ataque de pulso eletromagnético no local, que era como esperado para o vilão, né? O único capaz de matar ele seria aquele cara, o próprio herói. Ele saiu da cadeira e foi atrás dos soldados para matá-los e saciar sua sede de sangue. Era como havia dito, eles explodiam com apenas um toque, como bolha de sabão. E ao chegar ao seu Kangô, ele parou e perguntou mais uma vez se ele era o mais velho, se auto-respondendo, dizendo que já imaginava que ele era o mais velho. O agente então parte para atacar com o que tinha, mas seu braço foi totalmente destroçado com apenas um toque. Era uma diferença enorme de poderes entre um humano e um super vilão. Novamente, ele pergunta se estava certo sobre aquela pergunta, mas o seu Kangô não queria nem conversa. Até o seu último suspiro, ele lutou bravamente para impor a lei, pois mesmo uma aberração como ele, não deveria ser capaz de sobressair a ela. Mas infelizmente não era bem assim. Foi com apenas um toque, ele foi espatifado na parede, sobrando apenas seu boné. Era realmente uma pena para o vilão, pois agora o desgraçado teria que perguntar ao próprio herói, né? Quem dos dois era o mais velho? E então, naquele momento, o Hwang Sung-hwan e o misterioso ataque de pulso eletromagnético fizeram com que os dispositivos que controlavam os presos, que estavam instalados no pescoço dos vilões, que mantinha toda aquela galera presa, fossem todos liberados. Vixe, aí complica. Eles conseguiram evitar que os presos escapassem, mas, infelizmente para os agentes, os vilões não estavam presos com eles, e sim, eles que estavam presos com os vilões. O responsável pelo ataque ainda não havia sido revelado. Estava toda a investigação, pois aquilo tudo era muito recente. Mas o que ela veio fazer ali... Então não foi aquele cara que ia ser mandado de F. Foi simplesmente um acaso ou alguém que causou isso, que tá do lado de fora. Interessante. Tira o herói, por mais que não fosse o lugar certo, pois ele estava no funeral do seu irmão, né? Mas ela veio pedir a ele que ele pudesse lidar com essa situação, para lidar com os prisioneiros da prisão Lúculos. E é claro que ele poderia fazer isso, não seria nenhum problema. Porém, ele tinha apenas uma condição. Qual seria? A companheira de trabalho disse que o dever de um herói é salvar pessoas, não tirar vidas. Nisso, rolando a maior porradaria no fundo, né? O seu irmão... Então o que ela vai fazer? Disse que é a lei que julga as pessoas. Os agentes são aqueles que os executam, enquanto uma grande explosão rolava na entrada da prisão, arremessando todo mundo pra longe. Então, a única condição que ele tinha pra concordar com aquilo tudo era simples. Ele não queria entrar naquela prisão como um herói, e sim como um agente penitenciário, como o carrasco que seu irmão era, e como o carrasco que ele deveria ter sido desde o começo. Todos os vilões veem aquela entrada do herói, se perguntando o porquê dele estar com aquelas roupas. Mas isso não importa, ele jamais os mataria, né? Era só ir pra cima até matá-lo. O ponto é que eles não estavam cientes de que aquele não era o seu Kang-yu, o herói que eles haviam conhecido. Agora, aquele era o carrasco seu Kang-yu, e com apenas uma porrada, ele arrebentou boa parte dos prisioneiros. Não só arrebentou, ele trucidou todos eles, deixando que restou de boca aberta. Meu Deus! Quer dizer, o carrasco apenas arrumava o seu colarinho, dizendo alto e claro para todos ouvir. Agora, por ordem do governo, começando do primeiro andar até o último, o quinto subsolo, ele irá assumir o trabalho do seu irmão. Está a iniciar a temporada de execução na prisão. Geral fica com... Parece um pouco Impel Down, lá de One Piece, que cada andar mais baixo fica mais poderoso. Que é a história, amigo? Como ele se atreve a querer nos matar? Como assim? Você não era um herói, não sei o quê? Ele até tenta falar, tá certo. Mas depois de vocês matarem tantas pessoas, vocês realmente acham que é injusto vocês morrerem? Mas isso não era nem discutível. Esses pobres coitados, oprimidos pela sociedade, nem mataram tanta gente assim, cara. Como assim tanta gente? Como assim não matei tanta gente assim? Que frase é essa? Isso não faz o menor sentido, irmão. Matou apenas 12 pessoas. Só 12? Ah, só 12. Apenas 7. Todos ali são seres humanos.
Como é que eles podem dizer ser humanos depois de fazer isso? Todos merecem viver, não merecem morrer. Eles clamam pela lei, pedem, mandam trazer seus advogados. Lembre-se das leis humanitárias, todos somos humanos. E lá, né, de boa. Enquanto discutem com o herói, o Shoigun Wan, esse cara do cabelo verde que matou apenas 8 pessoas, decide aproveitar essa responsabilidade. Ele se prepara e sai no embalo, passando por todos num piscar de olhos, ultrapassando até o herói, que quer dizer, o Carrasco. Ele estava quase muito perto de sair da prisão, até conhecer o pé do seu Kangyu. Simplesmente ele foi explodido pelo chute do Carrasco. Todos ficaram de cara, mas é isso aí, né? Pra gente que não quer dialogar, que só pensa em fugir, essa a punição, a morte. E foi dar a eles uma única opção: trancar os dispositivos de controle neles e voltar para as celas, para esperarem pela execução num ambiente tranquilo e em paz. Digo que foi apenas uma porque a outra era morrer, né? E entre morrer de boa e morrer estourado, acho que não tem nem escolha. Mas sempre tem um ou outro ali que se destaca, né? Aqueles que decidem enfrentar toda essa injustiça. Como ousam ferir nossos direitos, mas eles vão morrer de qualquer forma? A melhor é a última opção. Então o maluco tenta negociar, falando que aquela negociação era irracional, não condizia com os direitos humanos. Mas veja bem, quem que disse que é uma negociação? Geral fica ali com medo, temendo pela morte, e talvez seja bom viver mais um pouco, né? Mas enquanto uns tentam, o maluco apenas ativa sua habilidade e solta uma rajada de grito para chamar a atenção de todo mundo. Ele diz que não há motivos para fazer acordo com apenas um homem forte. Ele mesmo, sozinho, matou o herói da segunda classe com muita facilidade, isso utilizando apenas o trabalho em equipe. Então não há necessidade de ficar assustado ou implorar pelos direitos humanos. Basta todo mundo se unir em prol da liberdade. E logo... Pô, mas interessante a forma do cara. Basta... É toda parecida com pedra, mas é porque o poder dele é assim. Todo mundo interessante. Parece Boku no Hero nessa característica. Você percebe que aquele era, provavelmente, o líder dessa galera, né? Que é o oficial havia dito. A prisão lucro separa o nível dos prisioneiros com base no perigo que eles apresentam. No primeiro andar estão aqueles que mataram muita gente. Há muitos assassinos em série naquele local. No subsolo do primeiro andar estão aqueles que colocaram a cidade em perigo. No segundo subsolo estão aqueles que colocaram a metrópole em perigo. No terceiro subsolo estão aqueles que colocaram a nação em perigo. No quarto subsolo estão aqueles que colocaram o continente em perigo. E tem isso? Há 3 pessoas, incluindo o super vilão que conhecemos. Eles colocaram o mundo inteiro em perigo. Parece muito, mas a quantidade... Mas por que deixou essas pessoas vivas? Deixou um planeta em perigo? Não, vou deixar vivo, pra depois... Sabe só o que pode acontecer? Vou deixar vivo, né? Posso deixar lá tranquilo. Não será mesmo, né? Ele não irá lidar com todos assim. Isso porque o segundo subsolo e o quinto subsolo, os prisioneiros não são amigáveis uns com os outros. Então, eles estão lá pela mais pura e graciosa baderna. Eles querem ver o ciclo pegar fogo. Inclusive o Juan Song-Juan, que agora, que descobriu uma amiguinha, né? Vai ter com quem brincar enquanto o nosso Carrasco não chega. Já o primeiro andar, que é onde o herói está, ele se concentra apenas em uma pessoa. Eles têm um líder que é capaz de controlar todos ali em volta. O nome dele é Hilasson. Ele possui uma habilidade especial que fortalece os parceiros, seus amiguinhos de briga. A partir do limite, ele havia invadido um hospital com 30 pessoas e matou 7 cidadãos, fora a heroína da segunda classe, a Raiz, totalizando 8 pessoas, dizia o seu Kangyu. Mas o Richarlison corrigiu, foram 10. 10 pessoas foram mortas por mim. Ele sentiu orgulho daquilo, porque sim, foram 8 pessoas. Mas a heroína estava grávida, e grávida de gêmeos, totalizando 10. Que desgraçado! O seu Kangyu comunica ali ao oficial, dizendo que terá que usar um pouco de força, então ele já tenta ver ali se o ambiente é adequado, né? Se a prisão é dura o suficiente. Mas não tem problema, a prisão não vai ser um empecilho. Faça o que o seu coração mandar. O Richarlison já começa a falar que ele tava blefando e que ele nunca fez nada quando era um herói da igualdade. Com certeza ele só capturou o super vilão, o Huang Sung-Hwan, com os esforços dos heróis, que ele só chegou por último quando ele tava sem força pra lutar. Então agora é a hora da verdade. 300 prisioneiros a favor dos direitos humanos versus um interessante, vamos ver. O Richarlison dá um buff ali em geral, aumentando a força da galera, e todo mundo parte pra porradaria bruta. O lance é que não teve emoção, não teve graça, não teve nem o que narrar, né? Simplesmente com apenas um golpe, ele detonou uma grande parte dos prisioneiros. Já? Nem graça teve. Que não sei o que. Mas aí vem ele com aquele seu pé energizado, aqui o cara aplicando um pisão no chão que faz todo mundo levitar. Eles saem voando, tava uma bagunça generalizada, enquanto lá embaixo, um cara ouvia tudo aquilo e logo percebia quem estava no local. Pela sua cara de choque, era muito fácil saber que ele foi com medo de ponta a ponta pelo prota, né? Mas voltando lá pra cima, enquanto uma galera tava voando, o Carrasco veio por cima preparando um soco, um modo 1. Esse é o modo soco, né? Se você não entendeu. Geral começa a tentar parar
parar ele, mas não foi o suficiente. Meu Deus, que é Em isso? segundos, todos eles foram fatiados brutalmente pelo Proto. Não havia mais ligações entre o corpo e as Já? pernas. Eles nem entenderam o que aconteceu, tá ligado? Simplesmente foram passados. Todos caíram no chão, fatiados ao meio, enquanto o seu Ganyu Meu Deus, o Proto é muito forte. sem nenhum arranhão. Aquilo era o que ele deveria ter feito desde o começo, né? Perder seus amigos não vale o esforço. Perder seu irmão não vale o esforço. O esforço de se manter calmo e esperar que a justiça faça seu papel. Por isso ele deixou de ser herói e virou um carrasco. Pois assim, como um carrasco de verdade, ele cumpriu seu papel. Todos os prisioneiros do primeiro andar foram executados. Agora era hora de prosseguir, descer para a solitária. Até aquele ponto já haviam morrido dezenas, não, centenas de prisioneiros. E mesmo assim, havia alguns que resistiam, né? Que tentavam passar por cima do nosso executor. Eles vêm toda afobada pensando que vão conseguir ao menos encostar o dedo, mas a realidade é um pouco diferente, né, do que eles pensam. Complicado. Perder a cabeça, literalmente. Alguns ainda tentam ser engraçadinhos e fingem querer colocar o aparelho no pescoço. Tudo isso para dar um ataque surpresa, sem sucesso, obviamente. Algo tão simples nunca seria páreo para nosso doutrinador. Enquanto ele batia, ele... Pô, não tem uma pessoa inteligente que se prendeu na prisão e ficar de boa pra viver o resto da vida tranquilo. É isso, não tem. Não tem uma pessoa sã nessa prisão. Passado, e quando a Tomai, uma amiga e membro da Igualdade, ela dizia que sentia pena de pessoas que não tinham superpoderes do tipo físico. Eles nunca saberiam quão maravilhoso, quão fascinante é esmagar uma pessoa com as suas próprias mãos. Essa sensação Meu que você Deus, sente agora que desgraçada. uma sensação boa, segundo aquela garota, né? De euforia, de algo maravilhoso, incrível. Mas parecia que ele estava apenas quebrando ovos com os punhos do que qualquer outra coisa. Incrivelmente patético. E finalmente, chegando ao cara que havia aparecido antes, ele logo reconheceu o carrasco. Toda aquela comoção lá em Pensei que eu ia estar mais pra baixo, mas ok, vamos ver. cima, aquela baderna só poderia ser feita por uma pessoa. Já faziam 3 anos desde que eles se encontraram pela última vez, não é mesmo? Ele era o prisioneiro da solitária do primeiro andar, o Shioki Fielder, praticante de canibalismo. Ah, verdade, tem sido solitárias, né? Executor, mas não tinha dessa, né? Era pegar o dispositivo ou morrer, bem simples e direto. Mas ele relembra ali de quando eles se conheceram, né? Ele havia sido pego pela Liga da Igualdade, amarrado numa pedra, ao seu lado, uma panela. E quando o seu Kanryu tentou descobrir o que era panela? aquilo, o maluco simplesmente meteu que eram pessoas que haviam ido de base agora há pouco. Ou seja, iriam ficar a uma delícia e estavam fresquinhas para comer. Aquele foi o primeiro momento em que o maluco presenciou a Não, que isso? Não, que isso? Pode isso? morte, onde ele Que quase desgraçado. morreu. Só não morreu porque a lei da aliança não permitiu, né? O nosso grande herói fazer aquela atrocidade. Ele tem direito a um julgamento justo, ele tem que Olha esse sorriso! Esse maldito sorriso que esse cara tem. receber seus direitos humanos e isso e aquilo. Você não pode fazer isso. E enquanto ele relembrava aquela história, o carrasco... O traço do Mahou é bom, ainda não tinha comentado sobre isso, mas pô, é bonito. Pois assim, Os raios a aqui. resposta significa não. Então Tudo. ele parte e corta o pescoço do maluco fora. Simples assim, no estilo mais brutal possível. Só que não é assim que as coisas funcionam, né? Ele havia caído numa ilusão. Ele fala que matou aquelas pessoas pois queria que elas lembrassem dele pra sempre. Quando ele mata alguém, ele se torna a pessoa mais memorável da vida deles, pois foi ele quem tirou sua vida. Além disso, o poder deles de ilusionismo faz com que as vítimas tenham uma visão de tudo aquilo por completa, fazendo que o trauma diante da morte seja ainda maior. Assim, eles nunca se esquecem dele, nem mesmo a... Como é que uma pessoa vai se esquecer? Como é que a pessoa vai se lembrar se ela não tá viva? Não faz o menor sentido isso, irmão. após a morte. Além disso, ele lembra Tu és de todos doido? aqueles... Quer dizer, fazer essa pergunta é chover no molhado, por amor de Deus, mas assim, é doido respondendo. ele matou, e quando ele vai mostrar o carrasco uma das suas vítimas, seu braço é cortado. Aquilo tudo não passa de uma baboseira. Deve ser por isso que ele tava no solitário, né? E com a boca amordaçada, porque ninguém aguentava mais ouvir aquele papo de otário. Agora é hora da punição. Já viveu até demais, hein? Mas antes, o senhor Tinha uma espada? perguntou ao herói se ele se lembra das pessoas que ele havia matado até agora. E obviamente não, até porque essa galera nem vale a pena ser lembrada. Mas e seus amigos? Como que eles se sentiriam ouvindo isso? Nisso, o maluco fazendo uma ilusão, onde todo o grupo da Igualdade aparecia diante do seu Interessante. Kanryu. Eles pediam e imploravam para que ele parasse de matar os prisioneiros. Olha só, nós temos que concentrar nos direitos humanos. Eles são seres humanos imperfeitos, eles têm falhas, a sociedade corrompeu e pá, ele passa a faca em todo mundo Ô, como se não fosse louco. nada. Amigo, Interessante, pensei que tinha um desenvolvimento, mas não. O personagem já estava completo. Agora vamos ver ele revertendo o personagem. Interessante. sim, amigos, eles não passavam de ilusão. Era óbvio, afinal, eles já estão mortos. Shredder não conseguia acreditar naquilo. O carrasco passou vapo nos seus amigos, entre aspas, né? Como se não fosse nada, sem hesitar. Mas não só eles, né? No malucão também, poucas ideias, fi. A prisioneiro caca de que não tem onde cair morto. Além disso, ele não faria isso se ele fosse um herói. Mas ele não é um herói. Ele é um carcereiro, um agente penitenciário, um carrasco, um executor. Mas para o Fielder, ele não era nada disso. Assim como o Huang Sung-hwan, esse tal de ex-herói não passava de um monstro.
E falando no diabo, ele tava lá embaixo, no maior tédio. Ele tinha tentado tirar uma lutinha com a garota ali, né? Só que não deu em nada. Ela só ficou na dela. Como assim? Quanto tempo será que o seu Kangyo vai demorar até chegar ali? O jeito é esperar, né? Ou será que ele deveria subir? E fora da prisão, assistindo tudo aquilo, tinha uma garota. Doidinha foi essa pelo desgraçada. brother, a Cinca, que apesar de ter muitos ali em volta, com vontade de intervir em tudo aquilo, ela ainda Tô falando desgraçada porque ela provavelmente foi ela que fez esse caos todo na prisão. persistia em apenas assistir. Aquele homem com certeza seria o seu futuro marido. Isso gerou uma dúvida nos subordinados. Como ela quer que ele seja o seu marido se ela queria que o Hwang Soo-han fosse seu marido? Perguntou Kanye. E não foi justamente por esse motivo que eles realizaram o ataque com ondas eletromagnéticas no local? Disse o Kato. Além disso, senhora, o cara é um herói, nada a ver com o que procuramos. Na verdade, ele é um obstáculo para o que queremos, que é o progresso da humanidade. E sim, ela confirma, ele era um herói, mas agora ele não parece ser tanto assim um herói, né? Ele parece mais um vilão. Então, qual escolher? Deixando bem claro aqui que não há chance de haver um harém, né? Já que aqui no local, nesse país, a poligamia é ilegal. Tropa do... Tranquilo. Poligamia é legal, não pode fazer isso. Mas já acabar com uma prisão inteira? Aí pode. Não tem lei disso? Tem lei escrito que não pode colocar eletromagnetismo numa prisão. Não tem essa lei, então não fez. BDSM, bom demais ser monogâmico. Mas e aí, qual vai ser o mais velho, o mais novo? Ambos são gatos lindos, perfeitos, então o que resta é esperar. E o último que sair, o último que sobreviver, irá ganhar uma esposa. Agora, além de detonar os prisioneiros, nosso carrasco estará participando de um reality show, onde o prêmio é essa garota. Espancar figuras de ganhar uma esposa ainda por cima? Nossa, só lucro, velho, só vejo lucro. Enquanto isso, a oficial chegava lá pra averiguar as... Mas interessante como ela tem um olho de peixe. Não é aquela técnica de 2+2 da peixe. É o olho dela. Interessante. Coisas, o nosso grande herói, atual Carrasco, havia acabado com tudo aquilo em pouquíssimo tempo. Ele praticamente aniquilou tudo e todos, mas o segundo andar era um pouco mais complicado que o primeiro. Então a sugestão é que ele descansasse antes de ir, mas nada disso. Ele irá agora mesmo, sem descansinho, sem massagem, não tá nem aí. Mas antes de descer, ela pediu um favor. Há pouco tempo, ela recebeu sinais do segundo subsolo. Ainda existiam guardas vivos que estavam tentando escapar de lá. Se ele puder, ajude e traga eles de volta, afinal eles têm família aqui fora. E não se sabe o número exato de oficiais. Afinal, todos os dispositivos de comunicação foram quebrados, em todos os andares, exceto um. Parece que há alguém naquele andar que quer que veja o que tá acontecendo, quer que presencie toda aquela brutalidade que ele tá fazendo. Sim, estamos falando do quinto andar, onde está aquele super vilão que tá fazendo picadinho de tudo e todos. Com certeza ele quer traumatizar, avisar ao tentar fazer com que o grande herói chegue o mais rápido possível. Enfim, ele não tem tempo pra perder, né? Cara, é muito desgraçado. Prosseguir, independente se a força do prisioneiro era um pouco maior ou não. Mas é aí que tá. A diferença de um andar pro outro é como se fosse a distância do céu e da terra, tá ligado? Assim que o seu Kangyo repara, ele fica espantado. Tava todo mundo preparado pra sair na porrada com o Prota. Afinal, eles sabiam que ele viria. Pegaram ele desprevenido e aproveitaram a chance pra metralhar o cara. Como é que eles têm arma? O oficial fica em choque, preocupada. Mas é dos guarda? Ela tinha que se preocupar mais com ela mesma. Afinal, havia prisioneiro pra todo mundo. O cara simplesmente partiu na direção dela e a pegou pelo pescoço. Aquela sensação de ter a chefe nas suas mãos era muito boa, uma oportunidade rara. E então, o que ele deveria fazer agora? Ele se vira para falar com seus companheiros sobre... Mas já é fraca, por que ela foi aí? Não mandou tudo por walkie-talkie, alguma coisa assim? Não era mais fácil? Ué, cadê meus companheiros, velho? Já foi tudo dessa? E sim, né? Eles estavam ali, na real eles estão ali ainda, só que viraram patê, né? Patezinho gostoso. Assim que ele queria virar um purezinho depois do Mega Suki, o Carrasco tava lá preparado pra dar nele, né? Com apenas um soco. Ele Pô, esse sound effect de One Punch Man é gostoso demais, já visto. Mega Suki, o Carrasco tava gostoso demais. Dele, né? Com apenas um soco. Ele foi capaz de aniquilar o projeto de gente. Se esse andar já foi complicado para oficial, então o próximo andar será ainda pior. Não desça, você só correrá perigo. Aqui não é seguro pra alguém como ela. E antes dele ir, ele avisa que a Tomoki, a vilã que a tomou e havia capturado, tava em isolamento ali, mas não era problema pra ele. Ele sabia muito bem disso. E lá na cela solitária estava essa galera que a oficial havia comentado, se perguntando sobre os tronos que haviam ouvido agora há pouco. E também tava a Tomoki, que explicava aos burrinhos que aqueles tronos eram algo muito além do que eles imaginavam. Ela havia avisado aos idiotas que não fossem, que não tentassem fugir, que apenas ficassem ali com eles. Mas eles não ouviram, né? Infelizmente para eles. Essa era a Tomoki, que havia matado apenas 28 heróis. Não pessoas, heróis, com poderes, não pessoas comuns. Além disso, ela era algo diferente de todos que estavam ali. Ela era uma ex-heroína. Mas aquele
aquele papinho dela não tava colando com um dos Ok. prisioneiros. Ela tava nos chamando de burro? Qual que é a tua afinal? Mas a pergunta era simples. Eles já haviam matado alguém com superpoderes antes, ao menos? Rapaz, os jogos desse Marro tão bons. Eles já lutaram contra alguém com superpoderes? E pela atitude dele, parecia que não. Mas ele era burro, ele não entendia o que ela falava. Ele iria matar alguém com habilidades especiais ali mesmo, sem sair da prisão. Porém, não deu nem pro gosto. Ele foi fatiado ao meio pela Tomoki, como se fosse um pedaço de manteiga, uma carnezinha ao ponto. Ele não fazia ideia do que tava falando, só porque ele é grande, ele realmente achava que poderia impor o respeito. Patético. Ela, que já havia capturado inúmeros vilões quando era heroína, e aprendeu a lutar contra pessoas com superpoderes, agora tava do outro lado da moeda. Ela iria ensinar esses pobres coitados que estavam ali com ela, que se caso se unissem a ela, eles iriam aprender a como matar um herói de verdade. Tô interessado, essa história parece maneira e concordo com a moça. Ela tem realmente um grande respeito. Concordo, tá certo. Superpoderes, agora tava do outro lado sociais. Além do mais, ela tinha o poder da informação ao seu lado, afinal, ela conhecia muito bem o poder do seu Kangyu, o que facilitaria muito. Ela teve uma longa carreira como heroína experiente, então ela tem uma boa noção, né, das informações dos heróis. Mas que diferença isso faria? O Carrasco fazia parte do grupo da Igualdade, que era apenas o supra-sumo dos heróis, a raça superior, os caras mais pica do universo ali. Só heróis supimpa de primeira classe. Já ela era uma heroína de terceira classe, uma heroína patética. Mas depois da Laossa, a heroína, sim, eu finalmente descobri o nome dessa garota, velho, que eu tava procurando até agora, não achei. Mas não apareceu, né? É Laossa. Laossa, legal, ok. Né? Desculpa aí pelo meu desabafo. Enfim, voltando ao assunto, tudo certo. Laossa, que se tornou a líder da Igualdade, fez inúmeras alterações na indústria dos heróis. Primeiro, ela redefiniu o significado de herói, proibindo eles de matar vilões, afinal todos têm o direito de vir, de igualdade, solidariedade. Segundo, ela formava equipes regularmente para treinar em conjunto com os heróis. Por fim, o sistema de classe dos heróis foi abolido. Esse sistema de classe ia da primeira classe à quinta, e foi abolido como uma forma de melhor integração da ralé dos heróis, né? Com todo respeito à palavra. Porque, poxa, tem herói que também não tem um poderzinho da hora, né? E é complicado. Isso, porque na época que o seu Kangyu entrou pra igualdade, foi quando o sistema de classe foi abolido. Ninguém esperava que esse cara entrasse na igualdade, afinal ele nunca demonstrou nenhum potencial, nada excepcional. Não tinha nenhuma conquista na carreira. Até pensava que ele havia cedido, né? Cedido lá ele, irmão. Caso com a moça, a uma mãe secreta. Ok. Todo mundo... Pô, pensei que tinha dado outra coisa. Eles nunca viram o seu Kangyu lutar realmente. É que a imagem é implícita, né, irmão? Verdade, afinal ele nunca demonstrou nenhum potencial, nada excepcional. Não tinha nenhuma conquista na carreira. Até pensava que ele havia cedido, né? Pô, é impossível não pensar alguma coisa. Quando faz assim, complica. De segunda linha. Mas é aí que tá, né? Segundo a Tomoki, o primeiro andar tava repleto da mais pura ralé, dos mais inúteis da sociedade. Até mesmo eles seriam capazes de derrotar aquela rapaziada, né? Sozinho. Que cara feio! Por amor de Deus, não. Tu não consegue ver isso, mas eu vou fazer questão de tu ver. Que coisa horrível. Este cara aqui é feio. Este cara aqui é muito feio. Que coisa horrível. Até porque o mais fraco deles havia assassinado cerca de 1.700 pessoas, o outro 1.900, o outro 2.200 e o outro 3.500. Então tá assim, tá ligado? Esses eram os mais fracos ali, porque tinha um Spet ainda, o Spit, que havia matado mais de 6.000 pessoas. Então, tipo, a diferença entre um cara que matou 10 pessoas e um cara que matou 6.000 é um pouco gritante, né? E me impressiona que pouca coisa. Vivo, porque, poxa, que sistema é esse que não funciona? Mas, graças... Exato, também não tô entendendo. Tem tanta gente que fez bosta. Por que eles não foram de cadeira elétrica? Graças a Deus, né, que os direitos humanos impediu que esses caras, essas pessoas reprimidas pela sociedade, eles... Claro. Lógico que, com toda certeza, o seu Kangyu era muito mais forte que eles individualmente. Mas a Tomoki conhecia a fraqueza dele. É por isso que, se todos se juntassem ali, eles poderão caçá-lo sem nenhum problema. E eles ficam meio indecisos, sem saber o que fazer, mas era aquilo, né? Ou eles aceitavam a ideia, ou iam de base de qualquer forma. E já que o grande Carrasco estava chegando no local ali, eles acabaram aceitando lutar com a Tomoki. Agora só restava bolar o plano. Séculos atrás, quando os superpoderes surgiram entre os humanos, os pesquisadores classificaram isso em 3 categorias. A capacidade de fortalecer o corpo, classificaram como tipo físico. A habilidade de criar algo do nada, classificaram como criação. E aqueles que não foram classificados em nenhuma das categorias, né? Os do tipo especial. O poder do seu Kangyu
ou etc. E o Concordo. tipo físico, Tem de ter. assim como o da Tomoki. Ela pensava ter descoberto a fraqueza dele quando viu esse treinamento, há muito tempo atrás, quando ela ainda era uma heroína. E nisso, o Carrasco havia acabado de chegar no local, dando a mesma escolha para eles: ou bota a coleira ou vai de arrasta, escolham agora. Mas eles já haviam preparado Muito inteligente até agora, né? tudo. O nosso herói recebeu um ataque que não desviou, assim como ela lembrava do treinamento, onde ele também não desviava dos ataques do robô. Ela pediu para os prisioneiros usarem as portas das celas como escudo, enquanto os usuários do tipo de criação especial atacavam à distância. Ele não movia sequer um músculo, mas a Tomoki já sabia tudo daquilo, né? Ela sabia que o motivo pelo qual o seu Kangyu não desviava dos ataques é que não valia a pena para ele. Justamente Como pensando assim? nisso, a Tomoki adicionou uma pequena coisa nos ataques. Alguma não, né? Várias. Ele foi totalmente suprimido pelos aparelhos que os prisioneiros usavam. A E Tomoki agora? havia O mandado que ela vai fazer? Oi, agora fiquei interessante. vasculharem os corpos dos mortos dos prisioneiros, em busca do máximo de dispositivos que conseguisse encontrar. Apesar de serem dispositivos do primeiro solo, na teoria, se juntassem um monte deles, né, e colocassem no herói, era pra funcionar. Aquilo tudo foi ainda muito mais fácil por causa do Milian, um cara que havia assassinado mais de 2.400 pessoas. Seu Meu poder Deus. especial poderia fazer com que objetos prendessem seus alvos. Algo bem específico, né, pra essa Realmente. situação, não é mesmo? Roteiro e 10 desses aparelhos Bateu eram forte. capazes de suprimir um herói de segunda classe, 15 para um herói de segunda classe. E como é que um cara com um poder tão específico acabou com tanta gente? Eu queria entender isso. E pra prevenir, né, eles utilizavam 30 de uma vez. Todos estavam comemorando, mas comemoraram na hora errada. Haviam 3 erros no plano da Tomoki, 3 falhas miseráveis. A primeira Qual? era a força do seu Kangyu, que superava e muito a força de um herói da primeira classe, ou seja, ele se livrou facilmente dos aparelhos que o prendiam e partiu pra cima dos prisioneiros. Geral ficou em choque ali, mas não era pra ficar assim. Eles ainda tinham uma outra estratégia na manga. Utilizaram um oficial como refém. Pare agora ou ele irá morrer. Aí é interessante. desgraçado. Mas é aí que tá, o segundo erro fatal. A habilidade do seu Kangyu, apesar de ser do tipo físico, também é do tipo especial. Nisso, todos os prisioneiros que estavam tentando manter os oficiais como reféns Ela foram tem duas? mortos num piscar de olhos. E a terceira e última falha da Tomoki foi estabelecer uma estratégia para alguém que essa estratégia não se aplica. Agora, mesmo que eles decidam por os aparelhos, estavam sendo encaixotados. O cara criou uma espada do próprio poder dele, que maneiro. Tarde demais pra se arrepender. Se a estratégia funcionasse, eles claramente sairiam por cima. Se fosse no tempo da heroína, eles até seriam perdoados, mas já dizia Mano Brown, depois que evitaram a desculpa, ninguém mais morreu, né? Agora tá, a Inês é morta. Geral já começa a ficar tenso, o Speech principalmente, já começa a falar que complicou geral e pergunta se ela não tinha outro plano, que nunca jamais deveria ter confiado nela, enquanto a Tomoki estava presa em seus próprios pensamentos, de como nada daquilo havia funcionado. E quando o Speech finalmente disse que vai jogar o aparelho no seu pescoço, né, e pôr de volta, até porque depender dela era suicide, a Tomoki simplesmente aplica um golpe no meio da barriga do imbecil, perguntando quem porra ele era pra falar aquele jeito com ela. Uma ex-heroína que havia matado inúmeros heróis, tá ligado? Ela tinha o suficiente pra acelerar 2 heróis de primeira classe ali facilmente. Ela não entendia como aquilo não havia funcionado. Se ele tinha tanto poder assim, por que ele não lutou na linha de frente contra os vilões? Nada daquilo fazia sentido. Até ela ouvia algo ali do seu lado, né? Era um oficial que tentava escapar. Ele percebeu que foi descoberto e começa a implorar pela sua vida, mas a Tomoki tava muito puta, vai de F já. Ela queria disputar sua raiva em algo, então ela prepara pra atacar. Pronto, e cadê? seu punho foi cortado fora. Heroína Tomoki, não, prisioneira. Ela copiou o poder dela? Parece. Tomoki, quais são suas últimas palavras? Perguntou o Carrasco. E ela começa a falar, né? Perguntando se todos os heróis da igualdade, menos eles, estavam mortos. Ele confirma e ela começa a rir, perguntando se a Tomoe, a sua irmã, também havia morrido. Pois é, né? Fazer o quê? Eu avisei pra ela não virar uma heroína, diz ela. Mas o que ela não conseguiu acreditar de forma alguma é que mesmo ele ainda Ela é irmã daquela personagem que foi de F no início do manhwa. a parte da igualdade estava matando seres humanos. O que os heróis pensariam disso? A Laosa, que tanto lutou para mudar a indústria dos heróis, ficaria muito triste saber que seu esforço foi pelo ralo. Os direitos humanos foram feitos para proteger e dar justiça a todos que necessitassem de poder de igualdade. Suas últimas palavras foram grandes demais. A real é que havia algo de errado com a indústria dos heróis, a Tomoki pensava. Desde o começo, quando ela se tornou uma heroína, ela sentia isso. O fato dos heróis caçarem vilões fazia com que eles se
sentissem acima da lei, fazendo uma cena de vilão com refém se tornar apenas uma chacina. Eles recebiam imunidade, mesmo quando matavam cidadãos de processo. Os heróis não se sentiam acima da lei, eles estavam acima da lei. O motivo pela qual a Tomoki havia se tornado uma heroína foi simples: a sua pequena irmã, a Tomoe. Ela não tinha poderes e dependia muito da sua irmã, que tinha poderes Como incríveis. assim não tinha? Mas A pessoa desperta poderes durante a sua vida, tipo Boku no Hero, ela nasce com eles. havia algo além daquele sentimento de proteção. Havia algo que mexia com a cabeça da Tomoki naquela situação toda. Como uma heroína, seu trabalho era salvar pessoas, mas ao invés de se sentir orgulhosa, ela fazia isso pra sentir uma sensação de superioridade sobre a população. Como Meu se a Deus. cada salvamento eles tivessem que agradecer a ela, como se ela fosse uma deusa. E ela continuou com sua atividade como heroína, até o dia em que ele matou um vilão durante uma missão pela primeira vez. Era o seu primeiro assassinato e pela primeira vez em sua vida, ela sentiu uma sensação avassaladora de superioridade. Algo que ela nunca havia sentido Rapaz, antes. Como se tá houvesse uma certo diferença isso. enorme entre os dois. Um abismo entre uma barata e uma deusa. Foi assim que ela decidiu que matar pessoas era maravilhoso, era extasiante, era incrível. Depois disso, ela nunca mais parou de Tá matar doida. vilões, cidadãos, heróis. Ela assassinou qualquer um que cruzasse o seu caminho, sem preconceito ou raça ou cor. Mas o principal assassinato dela, o que gerava uma melhor sensação nela, era quando ela matava os colegas de trabalho, os heróis mais fracos que ela. Não só por serem mais fracos, mas pela expressão de surpresa, sentimento de traição, o choque de tudo aquilo. Após sentir todas aquelas sensações, Essa é mais canalha até aquelas agora. emoções expostas, vinha a expressão final, a de inferioridade, quando eles imploravam pelas suas vidas, suas miseráveis vidas. Aquilo deixava Tomoki nas alturas, era um sentimento de sangue igual, algo incrível, mas nenhum crime sai impune. A Tomoe, a Exato. sua irmã mais nova, achava suspeito que a Tomoki voltava tarde para casa, com um fedor insuportável de sangue. Um dia, ela decidiu seguir sua irmã e presenciou a cena. Sua irmã estava assassinando pessoas de maneira Meu incontrolável. Deus. Sua mente estava fora de si, tanto que após perceber que sua irmãzinha estava ali presenciando tudo, ela ainda Foi tentou atacar a perguntar irmã? se sua pequena irmã não queria se juntar àquele assassinato, àquele mar sangrento. Foi aí que ela despertou Meu seus Deus. poderes, quando a Tomoe partiu para o assassinato. A Tomoe despertou correntes que prenderam Que a sua irmã mais interessante. velha. Desde então, depois daquilo, a Tomoe se tornou uma heroína e passou a sua vida inteira perseguindo sua irmã, que se tornou uma vilã. E um dia, tudo aquilo havia acabado. Finalmente, sua irmã havia sido presa. Foi aí que ela disse o quão triste tudo aquilo era. Que a Tomoe havia despertado a habilidade do tipo criação, não do tipo físico. Era lamentável, pois ela só poderia atacar à distância. Ela nunca saberia o quão emocionante é esmagar pessoas diretamente, matar eles com suas próprias mãos. Ela nunca sentiria essa Deus. sensação. E voltando ao presente, ela pergunta ao seu Kangyu se, pelo menos, a sua irmã mais nova havia morrido sem sofrimentos. E não, muito pelo contrário. Além de sofrer muito com a dor, ela também morreu chamando o nome da sua irmã, pedindo ajuda a ela, a Tomoki. E é isso, né? Ela não deveria ter feito essa pergunta. Isso só fez com que ela se sentisse ainda pior. E ela entra no modo de combate, parte pra cima do carrasco, que apenas desvia facilmente, indo pra trás dela. E quando ela tenta atacar novamente, ela Pô, mas é meio burrice tentar fazer alguma coisa contra o Prota, que é literalmente o mais forte da humanidade Mas o poder da atualmente. pesada, filho. O chute de trivela do nosso executor da lei. Mas achou que acabou? Quem achou tá errado, filho. Pois ela volta pra mais porradaria. Porém, é acertar em cheio na boca do estômago. Agora Fazendo acabou. com que ela se desequilibre e desative seus poderes. Apesar de ser uma criminosa no corredor da morte, era triste ele ter que matar uma familiar da própria companheira de equipe. Ouvindo isso, ela então pede por Rapaz. clemência, né? Para Complicado isso, mas pô, design que bacana, ele a né? poupasse. Interessante. Ele era um herói lá no fundo. Ele havia prometido pra Laúça que nunca mataria uma pessoa. Mas o Carrasco responde que não. Ele não é mais um herói. Mas mesmo assim ela suplica, implora. Ela não quer morrer. Por favor, me poupe. Mas toda aquela situação, aquelas palavras, não eram algo que ela já vinha passando por muito tempo? Me poupe, Como assim? Tomoki. Não me mate, Tomoki. Eu imploro, Tomoki. Faz Todas as sentido! vítimas que ela fez Que disseram resposta isso na bacana. época que ela tava solta. Então, infelizmente, essas lágrimas são lágrimas de crocodilo e remédio pra hipócrita é soco na cara. E lá É fora, isso mesmo. a galera só observava, né? Observava não, eles ouviam os gritos e tremores vindos da prisão, deixando a Cinca completamente pirada, doidinha pelo ex-herói. Meu Enquanto lá Deus. embaixo, Eu não consigo decidir quem é mais psicopata nesse manhua, só tem psicopata. Que o Prata também virou psicopata, só tem psicopata nisso. nos andares abaixo de onde o Carrasco estava, os soldados ficavam morrendo de medo e o Huang Song-Huan estava completamente elétrico. Dois iam pra cair na porrada com o Prota. Aquele som só aumentava ainda mais suas expectativas. Ele tava quase subindo, até tomar a habilidade bem nas suas costas e sair voando pra parede. Ele Decai. ficou surpreso. O que havia acontecido afinal? Simples, né? Havia um velhinho ali. Dois iam pra brincar com criança mal criada. O nome dele, Kingston. Um vovô gentil e simpático que adorava brincar com crianças.
deles. Aquela cena assustou até mesmo os oficiais que viam aquilo pelas câmeras. Pera, eu entendi certo? É brigar com crianças nesse sentido ou é... O Kingston e o Huang iriam lutar, mas aquilo era, na verdade, uma boa notícia. Significava que um dos dois iria morrer. Menos um trabalho para o nosso grande herói, quer dizer, Carrasco, executor da lei. Exato, agora sim é bom. Kingston ganhe, pois ele é bem menos perigoso que o Huang Su-Huan, mas por que o Su-Huan tava mantendo aquela mulher no ar? E por que ela não fazia absolutamente nada? Preguiça. Mas Concordo, é bom. Dois, o velho tava afim de brincar, mas o jovem não queria, né? Não tava muito afim assim de brincar com velhos, ele queria brincar com outra pessoa. O Kingston foi o primeiro prisioneiro de lucro, o prisioneiro de número 0001. Mas ao contrário da maioria dos prisioneiros do nível 4 e 5 que mataram inúmeras pessoas, o Kingston matou apenas 3. Sua primeira vítima foi o vilão mais maléfico da sua época, o Caracas. As outras duas vítimas foram os heróis mais poderosos daquela época, o Clark e o Hilo. Ele apareceu simplesmente do nada e matou os 3 mais poderosos do mundo, aqueles que eram considerados invencíveis, e surgiu diante de todo o exército perguntando se isso consideraria ele ser o mais forte do mundo. Para ele, aquilo era decepcionante. Depois disso, ele permitiu que o governo levasse. Ele era uma grande ameaça para todo mundo, mas se rendeu depois de matar 3 pessoas. Ele mesmo se entregou voluntariamente e também foi ajudado pelo fato de que o governo e os heróis não se davam bem naquela época. Esses 3 fatores contribuíram para que sua sentença de morte fosse adiada por mais 30 anos. É por isso que ele está ali ainda. O velho tenta falar por quê? com o garoto dizendo que não vai matar. Uma coisa tem a ver com a outra. Ele quer se divertir. E já que é assim, o Huang simplesmente levita todos os corpos oficiais ali em volta, transforma em bolinhos de carne e arremessa todos eles contra o velho. E move suas mãos de maneira estranha ali, fazendo todos aqueles bolinhos de carne se explodirem no céu, terminando numa pose de... E aí, gostou? Ele fala que achava que o garoto utilizava telecinese, mas na verdade não é bem isso. Será que existe algum truque? E não pra você, seu velho carrancudo, afinal, qual a diversão em matar alguém que já está com o pé na cova? Arrogância, né? Palavra essa já vista em muitos outros lugares por aí. Conhecemos ela de longa data aqui neste canal. E aqui não vai... Rapaz... Tô lembrado não. Numa ruada o cara que perde a mão tem que ter alguns, mas não é tanto assim. Ser diferente. Remédio pra arrogância é a porradaria bruta. E se você... mas também tem lá no manhua do cara que era bonzinho, mas tá virando um gangster. Se você não conheceu as outras arrogâncias ainda, é melhor se inscrever, hein? Dá uma olhadinha no conteúdo do canal. Tem muita coisa boa, hein? E o prédio inteiro com streamer ali. Tem muita coisa que eu já reagi aqui do canal. Por favor, vê que eu não tenho certeza absoluta que tu vai curtir. A gente se caga, né? Gritando que o prédio tá desabando, entrando em desespero. Mas eu tô inscrito, não iria cair. O oficial disse que a prisão não poderia ser construída nem pelos heróis de classe 1. São 20 camadas de paredes especiais que protegem a prisão. É literalmente impossível. Mas não existe essa palavra no vocabulário do velho, né? Ele se prepara ali e parte pra voadora de 2 pés junto, na cara do louco! Maneiro. Gerou um terremoto imenso na prisão, até o nosso casco ouviu. Mas o mais importante é que ao se levantarem, o agente já fala que houve problemas técnicos na prisão, né? O ataque destruiu todas as paredes do 5º andar. Aí complica. Que isso? O Huang vê aquilo e fica todo bobo, né? Se perguntando se deveria ir atrás do velho, mas por que acompanhar esse velho? Se ele pode ficar bem ali e se divertindo junto da Cinca. Geral fica, o quê? Como assim? Quem que é essa garota aí? De onde ela veio? E pra impedir interrupções, ela desliga todas as câmeras com um só dedo. Mas enquanto rolava toda essa porradaria surpresas, no primeiro subsolo, o seu Kangyu já havia passado o vapo e estava relatando isso para o oficial, que tenta falar alguma coisa ali. Provavelmente sobre os fatos dos maiores vilões que já passaram na face da Terra estarem livres, né? E soltos agora nesse momento. Mas por algum motivo o sinal cai e ele segue em frente rumo ao segundo subsolo. Enquanto ele... segundo? Não é o terceiro, não? Ou já no primeiro? Não, o primeiro subsolo, entendi. Tava sendo burro. O primeiro, onde tinha só pessoas que mataram pouca gente, entre muita aspa. Eram as pessoas que estavam lá, eram andar 0, não era subsolo. Ok, entendi. Faz sentido. Descia pelo segundo subsolo, o clima parecia estar um pouco mais agradável, pois no andar anterior, tudo cheirava a sangue, o clima era bem tenso, mas aqui não há fedor, não há prisioneiros, na verdade não há ninguém. Estava limpo até demais, pra ser verdade. Nem nos seus melhores dias aquela prisão estaria daquela forma, até ele finalmente observar alguém ali, uma agente correndo de 2 cachorros gigantes. Ela logo percebe o seu ali que desfere um ataque direto e certeiro, acabaram com aquilo sem nenhum problema. Ele pergunta se ela tá bem, a coitada, né, tadinha, já parte pro choro por baixo do nosso grande executor da lei, mas ela foi para os braços. Será que não é uma prisioneira que roubou
acabou com o carrasco e vestiu a roupa dela. As pensando que era o seu irmão, o Kangoo. Ela perguntou por que dele nunca ter dito, né, que ele tinha superpoderes, mas é porque ele não é eu não sou ele. Obviamente ela confundiu pelo fato do herói nunca ter vestido aquela roupa de alguém comum, até demais. Ela deveria ser amiga dele, né, mas aqui é perigoso, vamos embora. Cunhada. Na verdade, ela corrige, né. Ela era a cunhada do seu Kangoo, namorada do seu Kangoo. O complicado é que parecia que nem ela sabia a situação do seu namorado, né, do seu marido. O que deixou o seu Kangoo em choque. Mas esses cachorros aí, de onde vieram? Vieram da solitária daquele andar, diretamente da Maele e da Miel, que estavam doutrinando prisioneiros. Ela dizia que havia alguém de fora entre elas e se perguntava quantos pecados ele havia cometido. Infelizmente, ele acabou de cometer um pecado para ela. Errada, não tá errada, necessariamente errada, porque estamos nos tempos atuais, mas curiosidade sobre o tempo medieval, coroas só são importantes quando tem o número ímpar. Tem geralmente 3, 5, esta aqui tem 4 pontas, então não é importante. Que foi matar o cachorrinho. E a única solução para isso é enviá-la diretamente para o inferno. Mas voltando ao importante, que é o trama entre o cunhado e a cunhada, a Hongjia, eles estavam se apresentando e tal. E sim, o seu Kangoo havia comentado que havia uma namorada, só que não sabia que iria se casar, né? Mas é aí que vem a história, bomba atrás de bomba. Eles iam se casar porque, olhe bem, ela estava grávida. O sobrinho ou a sobrinha do nosso grande herói, que quer dizer, o caralho. Tira ela daí o mais rápido possível, irmão. Ela não pode ver o seu amante, que eles ainda não se casaram, falecido, de morto, faz de F, todo virado no slime. Tava bem ali, na barriguinha dela. Não havia nem um mês ainda, por isso que não aparentava, mas tudo isso seria revelado pelo seu irmão assim que ele terminasse a execução do Hong São Juan. Enfim, ela pergunta o que ele estava fazendo ali, e ele só responde que veio pra executar todos os prisioneiros daquele local, em ordem, claro, da agente oficial. Ela parecia não saber do que estava acontecendo, então o nosso pequeno herói decide contar tudo, com detalhes. E quanto ao Kangoo, bem, ela deve imaginar aconteceu. Então a partir de agora, já que ela está a salvo, ela deveria voltar à superfície e... Não, eu posso te ajudar, ela diz. Ela tem a habilidade de ler a memória de pessoa apenas olhando pra ela. A psicometria. Lógico que ela não usou isso no seu Kangoo. Ou será que ela usou e ela é uma impostora? Mas... eu acho que não, porque senão ela estaria chorando, né? Vamos ser sinceros. Mas ela diz que utiliza esse poder como forma de fornecer... Depois de ver o momento que o irmão dela foi de base, eu acho que ela... Quer dizer, irmão não. O amante dela e de base, eu acho que ela choraria um pouco, pelo menos. Que ajuda psiquiátrica aos presidiários, pra saber se eles são culpados ou não. A questão aqui é interessante. O que ela serviria, afinal. Como ela poderia ajudar? Simples. O segundo subsolo está totalmente sob o controle da Maele e do Miel, os presos da solitária. Ambos têm poder do tipo especial de criação. Eles têm o poder de invocar criaturas e, quando essas criaturas perfuram o coração de alguém, eles se transformam em suas marionetes. Atualmente, todos os prisioneiros do segundo andar estão sob esse controle mental. O lance é que o seu Kangoo já sabe, né, desses poderes. Ele sabe de tudo aquilo, pois eles são discípulos do Mago, um dos membros da Igualdade. Então ela pode ir e cuidar desse projeto de gente, né, que ela carrega. Mas é aí que ela puxa mais assunto ainda, pois entre os prisioneiros também tem agentes penitenciários. Ele não saberia diferenciar qual é na situação, né? Mas com ela poderia ajudar. O Carrasco pergunta se eles já não estão mortos, afinal eles foram perfurados no coração, né? Mas não, ainda há uma chance deles voltarem se os irmãos liberarem desse controle, né? Há uma chance. E aí toma um resumo da conversa, porque foi muito grande. Eu posso convencê-los, porém não é seguro. Pense na criança. Antes de ser mãe, eu sou um agente penitenciário. Entendo, mas fiu. Agora você está sendo protegida pelo meu poder. E assim, eles vão seguindo até o local onde os prisioneiros estão. Pô, mas esse cara faz tudo, protege, ataca, cria arma, porra. Com a mulher grávida numa bola flutuante, o nosso Carrasco com sangue no olho. Logo à frente, eles esbarram com o poder do irmão mais velho, as marionetes. Aquele poder que transforma a galera em soldadinho. Porém, há oficiais entre eles, e quando a Hongjia analisa com seu poder, ela percebe os dois lá atrás, os verdadeiros agentes penitenciários. Ela manda ele prender todos e depois separar, mas tem um jeito muito mais fácil de resolver isso, né? Ele simplesmente fecha a bolha, porque não quer que ela veja nem escute nada, porque ela tá grávida. E também porque assim será bem mais fácil de agir. Ele prende os agentes no seu poder e então executa todos os prisioneiros. Essa era a maneira mais fácil de separar os dois grupos, né? Mantendo um vivo e mantendo o outro morto. Foi um banho de sangue. Ele tava acabando com todos ali incrivelmente rápido. E não só a gente tá assistindo eles, mas os irmãos também estavam assistindo, né? Pela sua bola de cristal.
É engraçado que esses caras aí nem tiveram a chance de se renderam. Só foram presos, como eles foram presos por outros, aí não tem o que fazer. Vai de base. Maeli perguntou a seu irmão o que ele achava sobre esse cara. Se ele era mais Quantas pessoas será que esses aí mataram? Não sei. forte do que o mestre deles. A resposta era que eles não sabiam. Também não sabiam se ele era mais forte que aquela mulher, no caso a Laúça. Eles estavam com medo, mas não seria tão fácil assim. Afinal, eles tinham milhares de marionetes prontas para defendê-los a todo custo. Pô, mas essa cadeia é muito desprovenida de conhecimento. Esses caras fizeram massacres de massacres de massacres. E ninguém foi responsabilizado. Estavam aí vivendo as suas vidas tranquilamente. Que isso? Não será tão fácil daquele monstro nos matar. E voltando para a rinha de marionetes de carrasco, a Hong Jia foi finalmente liberada da bolha da escuridão, onde você não vê, não escuta nada, apenas existe. Acabei de dar o nome, né? Gostaram? Bolha da escuridão. Ela perguntou por que ele havia prendido ela e... Dá pra respirar? E o que tinha acontecido. E basicamente ele só impediu ela de ver a execução, né? Ele isolou os agentes e executou os prisioneiros. Ela fala, como assim você executou os prisioneiros? O aparelho de execução tá no quinto andar. Mas o ponto é que ele executou geral pessoalmente. Ele matou, passou a vara, ele encaixotou geral. Mas e quem que foi essa ideia de Jericho? Afinal, quem que foi esse burro? Foi eu. E a diretora concordou com isso? Claro. Concordou. Mas o que essa baranga tava pensando? Os direitos humanos e o direito de ir e vir. Ser agente penitenciário não é matar pessoas, é muito mais do que isso. É sobre cuidar, sobre readaptar esses caras que mataram milhares de pessoas e de volta na sociedade. Mas Claro, vai pessoas que acabaram com milhares de pessoas para a sociedade. não, o nosso carrasco não precisava desses sermões sobre o que é ideal para a sociedade. Dizem que heróis devem ser aqueles que salvam pessoas, não que matam. E as pessoas devem ser sentenciadas pela lei. Mas ele sabe muito bem o que acontece com pessoas que perseguem ideais. Quem luta por essas causas, eles morrem. Elas são abatidas por bestas, monstros que não ligam pra nada além do banho de sangue. E sinceramente, o nosso executor da lei já tá cheio disso há muito tempo. Alguém precisa dar um fim a esses seres irracionais. É Ela isso. fica, mas eles são seres humanos, os direitos humanos, e isso aqui, isso ali. Mas não, cara, não. Como que você pode pensar que alguém que matou milhares de pessoas pode ser um ser humano? Cada um no segundo andar foi capaz de matar mais de 1000 pessoas. Todos eles merecem morrer. Antigamente Meu foi Deus. considerado retirar a pena de morte, devido ao fato de poder se executar uma pessoa de forma errada. Mas graças à aparição de pessoas como você, Hong Jia, pessoas com poderes psicométricos, esses erros nunca mais ocorreram. Mas eles têm uma história, principalmente Miel e Mael. Calada, mulher, calada. Todas as pessoas possuem história, inclusive as milhares de vítimas e blá 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 blá, mesma explicação de novo. Além disso, que diferença faz se ele vai matar ou não, sendo que eles irão morrer de qualquer forma, né? Depois da execução. É por isso que eles dão a opção de morrer agora ou utilizar um aparelho. É simples. Mas não deu opção agora, né? Essas pessoas que tu acabaste não tiveram opção. É viver e escolha um aparelho. Ah, mas uma pessoa não deveria ter o poder de decidir quem vai ou não morrer. Tá, chega, acabou o assunto aqui. Já basta. Se você vai continuar com esse papinho aí de que não sei o que, direitos humanos, você vai embora aqui e eu vou ficar matando todo mundo e não tô nem aí, fi. Ixi. Enquanto eles seguiam, eles encontraram Do mais nada. marionetes. Mas E a concordo, Hong ficou bom. fez um comentário infeliz, dizendo que o seu Kangoo ficaria muito triste se descobrisse o que havia acontecido ali, né? Aquilo despertou uma fúria enorme no nosso carrasco. Ele ficou muito puto ao quadrado. Ele até se permitiu levar um golpe da marionete diretamente no pescoço, só pra, né, dizer que eles tiveram uma chance. Aquela Meu frase mexeu Deus. muito com a cabeça do nosso executor. Ele pensou em toda aquela conversa de Olha o olho do cara. e aí, Que isso? isso e aquilo que enfureceu e frustrou ele É raivoso completamente. Isso enquanto arrebentava os ossos de cada marionete que tava por ali, né? Palavras e mais palavras. É sempre muito fácil de falar, mas quando vai pôr em prática, é isso que acontece. As pessoas morrem. Em todo caso, após liberar uma boa parte das suas emoções, através dos seus poderes, ele conseguiu desabafar, né? Após o enorme banho de sangue, ele finalmente conseguiu controlar suas emoções. E enquanto isso, a Sei que tava lá, toda maravilhada com a atuação. Quanto mais ela assistia, mais ele parecia legal. E após uma longa caminhada, destruindo marionetes pelo caminho, os irmãos... Mas essa não tava já com o amigo do... Quer dizer, amigo nada, pelo amor de Deus. Com a pessoa que acabou com o irmão do Prota. Finalmente apareceram. Lógico que não tava sozinho, né? Eles trouxeram consigo uma enorme marionete para o combate, mas isso era ótimo. Eles vieram contra dele, né? Isso poupou um enorme trabalho de achá-los. Agora é hora do pau. A negociação é simples Oi? e justa. É isso, irmão, sou criança. E vocês irão morrer sem dor. Mas e a opção de ninguém morre, será que tem? É lógico que não, né? Os presidiários do primeiro andar tiveram a opção de colocar novamente os aparelhos, mas o segundo
indo até outra parada. Todos que estão ali mataram milhares de pessoas. Não existe um muro sequer que essas pessoas possam existir. A única opção é a morte. Ok. A minha, eu achei aquilo muito estranho, né? Pois ele soube que o grande herói costumava trabalhar com o mestre deles, um grande mago, e com a mulher que os capturou, no caso a Laúça. Porém, ele era muito diferente deles. Com certeza ele iria para o inferno. E isso se ele morrer, né? Vamos ver quem vai morrer primeiro. O irmão volta para negociar, dizendo que se deixá-los ir, eles vão libertar as pessoas, mas pedido negado, não há negociação. A Honggia grita para eles não priorar Pô, primeira pessoa que tentou sobreviver, aí não dá, pô, esquece. Situação, né? Libertar a galera logo, mas segundo o Miel, eles não fizeram absolutamente nada para merecer a punição de morte. E o Carrasco tava certo. Então por que não foi falar isso com... Cadê o tribunal? Porque não teve um tribunal, não? Certíssimo desde o início. Não havia como eles serem convencidos a liberar os oficiais. Palavras são inúteis para monstros como eles. Eles só merecem a morte. Porém, há outras maneiras de conseguir o que quer, né? Pois até mesmo bestas conseguem reconhecer a linguagem da dor. Eles tentam falar sobre uma história deles ali e pedem, né, que ele ouvisse. Queriam mudar totalmente a ideia dele, mas não tem conversa. Vocês irão ser torturados, mortos e nunca mais farão mal a ninguém. A Hong... É só acabar com a vida deles, não precisa virar um monstro pra acabar com monstros. Tu tá num nível tranquilo pra ti, tu és forte. Começa a falar ali, ai, não sei o que, calada, moleque, cala a boca. Ele fecha a bolha de novo e parte pra porradaria, prendendo os dois com seus poderes. E isso será um pouco fácil para ele, pois um dia, um vilão havia dito como torturar pessoas. Não tinha bem utilidade naquela época, mas agora, com certeza terá. E estava... Mas pra que, irmão? Aí já começou a discordar do cara. Eu concordo tentar acabar com as mortes para saciar pelo menos as pessoas terão um descanso digno. Mas porra. Pra que virar um monstro pra combater monstros? Mais do que claro para os irmãos que este homem não conseguia conversar com ninguém. Ele que era a verdadeira besta que tanto fala. Besta não, ele é um monstro. Assim, ele substitui o corpo por outros prisioneiros, como marionetes. Problema nenhum, vão de beijo de qualquer forma, mas... Por quê? Por que essa escória da humanidade continua chamando ele de monstro? Isso é muito irritante. Nisso, ele passa o vapa em todos os prisioneiros barra marionetes, né, que estavam por ali. Complicado isso aí, que dessa vez a moça não disse nada. Vai que tinha uma pessoa aí que não era prisioneiro. Ele começa a ficar preocupada, pois eles tinham um plano de derrubar a parede e fugir, mas não estavam nos conformes, eles não tinham muito tempo. A única opção da Maelle era tentar atrasar o Carrasco para que ele conseguisse fugir. Então, após invocar um imenso feitiço no chão, começam a sair monstros dali, como se viessem diretamente do inferno para levar o seu Kangyu. Meu Deus! Agora que são apenas invocações, né, e não seres humanos, ele não precisa se preocupar em selecionar quem vai ou não receber porrada. Vai todo mundo receber. Ele já parte destroçando tudo ali na sua frente. Quebra a cabeça, parte olhos, corta a barriga fora. Ele não tava nem aí. Esse é o nosso Carrasco. Completamente obstinado a realizar sua tarefa. A Maelle fica completamente arrasada, abalada. Ainda faltavam 10 minutos e tudo que ela podia fazer. Não vai dar tempo. Se fosse 30 segundos já era muito. 10 minutos. Usar todas as suas forças para atrasar o seu Kangyu ao máximo. Era o que ela queria, né? Pois ele simplesmente sujo, quebrando tudo ali em volta. Ele havia pensado um pouco e percebeu que todo esse lance de marionete e aberrações surgindo do nada iriam sumir se os dois fossem capturados. Essa era a última chance deles, ou eles se rendiam e libertar os prisioneiros, ou eles iriam sofrer as consequências. Lembrando que aquela parede tinha 20 paredes juntas especiais, segundo o oficial, e mesmo assim ele partiu facilmente. O Miel já prepara... Hã? Agora eu não entendi. Quem partiu não foi a pessoa lá de baixo, no quinto andar? Vai invocar anjos ali para atacar o Carrasco, o mais forte que ela conseguia. Dentre eles, Michael, Gabriel, Rafael e Uriel. Mas eles foram todos fatiados como se fosse manteiga. O nosso Pra que usaram um nome tão absurdo só pra acabar de efa? Carrasco era simplesmente viciado em chutar. Aquele pé já conhecia uma página de em seu último recurso. O Miel se prepara e começa a controlar todas as marionetes, alertando para o Carrasco manter distância, ou ele iria matar todos os guardas da prisão. Mas não tinha negociação, né? Se ele não parar essa habilidade de libertar os guardas, agora quem iria sofrer era a sua irmã. E ele não tava nem brincando, hein? Ele tava muito puto com aquilo já. E vendo isso, o Mia decide parar com a habilidade, mas em troca ele pediu que ao menos o deixasse falar com a guarda Honggia. Não é uma negociação, acho que ele deixou bem claro desde o começo, né? Mas tudo bem, tudo bem. O último pedido dá pra relevar, né? Os irmãos se juntam ali e liberam todos do feitiço da marionete, que foram rapidamente fatiados pelo executor das leis. Todo mundo fica em choque, mas a única ordem é que eles subam e vão embora daquele local. Então, como o grande Carrasco era benevolente, um cara gentil, ele levou os irmãos para falar com a Honggia antes de serem mortos. Ela fala que ele poderia simplesmente pôr os aparelhos da supressão, né, neles, e estaria tudo bem, mas não é assim que funciona, não
me faça repetir, calada, mulher, calada. Os irmãos falam que não fizeram nada de ruim, eles não merecem morrer, eles são gentis, eles são apenas Então por que estão aí? Se são tão gentis, por que não estão pelo menos na primeira divisão? Estão aqui lá embaixo. crianças. Eles imploram pra que Hong Jie explique o que havia acontecido, mas ela, apesar de tentar, não consegue falar absolutamente nada para ajudar. E bom, já que ela não falou nada, a culpa não é minha, né? Então ele parte pra execução. Eles gritam que não querem morrer, aquilo terá muito assustador. A Mali grita pelo seu irmão e implora para que ele defenda. Começa a fazer o F e já. algo surpreendente aconteceu ali. Ao tentar atingir os dois com seu poder, simplesmente surgiu um escudo defendendo os dois. Mas não era qualquer escudo, era o Mago, o ex-membro da igualdade. Ele tava morto? Como é que ela... Tava ali defendendo os dois com o escudo. Os irmãos ficam surpresos com aquilo. Mestre? Enquanto o seu Kangyu tem a mesma reação. Mago? Afinal, o que estava acontecendo naquele local? Seria essa uma habilidade dos gêmeos? Impossível. Aquela habilidade era extremamente avançada para alguém como eles. Uma magia defensiva desse nível jamais seria conjurada por alguém do segundo solo. Com certeza, era uma habilidade do próprio mago. Mas por quê? Por que usar magia nessas pessoas? Bom, tanto faz. Nada mudaria se ele pensar sobre isso agora. O que importa de verdade é acabar com tudo isso de uma vez por todas. Ele parte e despedaça o escudo, mas... Bom, isso tem um significado. Se a pessoa deixa um escudo, é porque ela confiava nelas, então... É porque não queria que as pessoas fossem presos. E por que esse escudo não foi ativado quando a pessoa tava... Cadê? Onde é que tá? Cadê? Bem claro. Vou pausar aqui pra procurar. Porque que neste momento o escudo não foi ativado. Era só este carinha aqui que tá tapado, que tinha o poder. Era só esse cara. A moça aqui não tinha. Esse mago aí é meio hipócrita, mas enfim. Bom, bora seguir. Tudo isso de uma vez por todas. Ele parte e despedaça o escudo, mas surge outro. Com certeza aquela seria uma batalha de alto nível entre defesa e ataque. Ele volta a atacar continuamente, mas a barreira apenas se regenerava cada vez mais. Além disso, surge uma sensação estranha nele. Ele estava inquieto sobre tudo aquilo. Uma sensação da qual ele não conseguia se livrar. Seu Kangyu relembra o passado de quando seus amigos estavam juntos. O mago era uma pessoa muito gentil com as crianças. Ele cuidava delas como se fossem seus próprios filhos. Todos ali gostavam da situação, inclusive até pediam para ter filhos com a Tomoe quando eles se casassem, tipo, esse cara aqui, velho, pelo amor de Deus, que nem quer casar contigo, velho, cala a boca. Era aquela briguinha boba, tá ligado? De grupo mesmo. Enquanto eles estavam ali, o mago apenas chamava geral pra brincar também. E todos iam, né, se divertir e tal, menos o seu Kangyu. Ele ficava isolado de todos. Mas o mago era compreensível. Ele sempre trocava ideia com o pequeno herói. Não é como se ele não gostasse de criança, né? É porque ele simplesmente não sabe como agir com uma. Mas como o homem compreensível que o mago era, ele apenas falou que era simples. Bastava ele agir como os pais dele fazer como criança. Meus pais morreram, eu não tenho nada, eu sou sozinho. Eita, porra, falei merda. Mas não foi isso que eu quis dizer, Kangyu. Você pode ser uma criança comigo. Assim você vai aprender como agir com crianças. Velho, é uma parada bizarro isso. Parceiro. Eles ficam ali trocando ideia. O mago fala que tava brincando e tal, mas não completamente, né? Se as coisas ficarem difíceis para Elogia, não havia nenhum problema em agir como uma criança e desabafar com ele. E foi assim naquele dia, naquele tenebroso dia, onde o Huang assassinou todos os heróis da igualdade. O seu Kangyu estava mais por ódio, faltava pouquíssimo pra ele desabafar. Pô, tá virou o Itachi tá sangrando de sangue. Sangrando de sangue, caralho, ia sangrar o quê? Ouvir a voz do mago. Kangyu, está tudo bem. Não precisa se preocupar, está tudo bem. E graças a isso, não, irmão, agora, não tá. futuro, quando restava apenas uma das barreiras do grande mago, ele parou de atacar e viu a bondade no seu olhar. Com certeza aquele mago sabia o que estava fazendo, então ele chamou a Hong Jie da bolha e mandou ela ler aquela habilidade. Isso se ela conseguisse, né? Interessante. A memória daquela habilidade. E bem, a memória que estava guardada ali... Pô, mas meio traumatizante, né? Acabar com tanta gente assim. E não era bem algo surpreendente, né? Era somente um grande mago com os jovens. Não importa em qual situação aqueles jovens estiveram, eles ainda assim serão eliminados, mas a Hong Jie lança as memórias pro Kangyu ver e tirar suas próprias conclusões. Nas memórias, era como se ele estivesse vendo leilão ou algo do tipo, só que não leilão de peças, e sim um leilão de escravos. Naquelas celas também haviam duas crianças, a Maeli e a Miel, de apenas 6 anos de idade. E se tu quiser parte 2, comenta aí carrasco e dá o like. Acabou! E a história? Da hora parte boa. Enfim, este manhwa aqui, nós estamos vendo. Se tu quiseres ver, tá aqui a playlist do Kraber, todos os manhwas do Kraber. E se quiseres ver outro vídeo, o YouTube tá te sugerindo este aqui. Espero que tenhas curtido. Manhwa muito bom. Curti a volta do Kraber. Que coisa boa. Que universo que eu tô, que eu agradeço. Bom demais. Finalmente temos o Kraber de volta. E é isso. Espero que tenhas curtido, deixado o like. E valeu, falou e fui. Tchau, tchau.